Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. Sou o Fernando Guerreiro, atleta amador, treinador de corrida, lifestyle performance, desenvolvendo e potencializando pessoas através da atividade física. E se você está aqui, você já sabe, esse aqui é o momento de você pegar uma dica prática para você já ir colocar na prática e mensurar resultado. Eu não quero ficar aqui trazendo conteúdo para você ser um obeso intelectual. Eu quero resultado prático na tua vida. E o ponto hoje muito direto com vocês. Qual é a diferença entre sacrifícios e desistências? Eu, como atleta de endurance, já participei aí de provas de corrida de 75 quilômetros de montanha, já completei 24 maratonas, sendo dessas 9 maratonas de montanha, um full Ironman. Quando a gente está falando de um full Ironman, são 140 milhas. Isso vai dar aí mais ou menos 230 quilômetros de prova entre natação, bike e corrida. Vamos fazer a conta aqui junto comigo? 180 de bike, mais 42, 222, mais 3.800 de natação, 226 quilômetros aí, para a gente dar uma arredondada. Então, cara, se tem uma coisa que eu entendo é sobre não desistir das coisas. E obviamente que a mentalidade de atleta colocada no esporte, ela também impacta diretamente outros projetos, outras áreas da vida que permitem uma mentalidade de resiliência. Só que aí que está a grande chave do negócio. Quando que a minha mente está forte o suficiente num processo de não desistir e quando a minha mente está tão forte ao ponto de eu me tornar alguém teimoso. E um outro lado é o seguinte, quando eu estou falando de sacrificar, eu acabei de anunciar aqui para vocês que eu voltei a treinar forte. Porém, no início desse ano de 2026, quando eu tive o entendimento que era a hora de desacelerar os treinos, eu não desisti de treinar, eu sacrifiquei a minha performance. Qual que é a diferença? É a clareza que você tem em meio ao ambiente e à temporada que você está vivendo. Desistência é quando você acha que é difícil demais, que você é incapaz, que você não tem os recursos, que você não consegue fazer, que você não tem mais forças, você desiste, você para no meio, você larga a mão, você não termina o que você começou. O sacrifício, por um outro lado, é quando você tem clareza e entendimento que os tempos mudaram. As estações são novas, os objetivos são novos, e não por um fato que você se acha incapaz, simplesmente porque é algo que tem que ser deixado para trás de forma consciente, com clareza e maturidade. Então, o sacrifício muitas vezes vem de, cara, vou ter que sacrificar a minha carreira para viver outras coisas maiores ou viver coisas diferentes. Quantos de vocês que estão ouvindo já sacrificaram sonhos para viver coisas diferentes que hoje você fala, ainda bem que eu sacrifiquei? E também quantos de vocês já desistiram de coisas que fazia muito sentido e hoje você olha para trás e você se arrepende de ter desistido do que você desistiu. Então, tendo essa diferença muito clara entre o que é um sacrifício e o que é uma desistência, existem cuidados que nós precisamos tomar. O primeiro deles é quando você se sente cansado, incapaz, insuficiente, a paixão pelo projeto já diminuiu, aquele fogo do início já diminuiu, a novidade já não é tão nova, você olha para aquilo que você estava fazendo e você começa a se perguntar, isso aqui ainda faz sentido para mim? Mas não de um lugar se é onde você deveria estar, se tem propósito naquilo que você está fazendo. É de um lugar que você simplesmente acha que é incapaz de dar continuidade. Isso aqui é extremamente perigoso, você precisa corrigir os teus pensamentos em relação a isso. Outro risco é quando você tem que sacrificar algo, mas você acha que ainda não é a hora, que você tem muito combustível para queimar. E aí você fica segurando, travando aquele processo na tua vida que você já deveria ter aberto mão. Pode ser um relacionamento, pode ser uma meta, pode ser um sonho, pode ser qualquer coisa que você está correndo atrás. Inclusive, existe uma figurinha, um desenhinho que é uma pessoa descendo de um penhasco,
caindo num penhasco e a outra segurando a corda lá em cima, só que essa corda está cortando a mão da pessoa que está segurando. E aí a alusão disso é, tipo, cara, talvez você está se machucando para segurar um peso que não é teu. E eu não estou falando que você tem que abandonar as pessoas, não é isso. Era só a interação daquela figurinha, o que ela estava querendo dizer. Que muitas vezes a gente está segurando aquilo que a gente tem que soltar. E aí eu lembro de uma história, um cara, ele tem uma viagem marcada, e aí ele chega cedo no aeroporto, né, vai fazer o check-in dele, e ele apresenta ali os tickets dele para viajar, e junto com ele tem uma mala, não é uma Louis Vuitton, não é nenhuma mala cara, mas é uma mala cheia de memórias, é uma herança familiar que ele tem, ou seja, o valor sentimental daquilo é muito grande. E quando ele entrega os tickets para a galera do check-in validar, ele solta a mala no chão. Só que a atendente pega os tickets dele e começa a rasgar. Ele fica olhando e fala, por que você está fazendo isso? Ela fala, o senhor foi premiado, o senhor está saindo aqui da classe comum, está indo para a primeira classe, o senhor teve um upgrade aqui na sua passagem, então agora o senhor vai viajar aqui de executiva por nossa conta. E ele começa a celebrar, ele fica muito feliz, ele pega os novos tickets na mão, e quando ele vai passar a mão na mala, sumiu a mala dele, desapareceu. E ele fica muito bravo, ele fala assim, Deus, o senhor acabou de me dar um presente, um upgrade aqui, mas cadê a minha mala? E agora eu vou perder meu voo porque eu tenho que achar a minha mala. E a moral da história aqui, às vezes, é o seguinte, para você viver o novo de Deus na tua vida, você vai ter que abandonar o velho. Para você viver os upgrades, você muitas vezes vai ter que se desapegar daquilo que você tem sentimentos do teu passado. Eu não estou falando que você tem que abandonar o teu passado, mas tem coisas do teu passado que você tem que deixar para trás. Tem sentimentos, emoções, cargas, traumas que tem que ficar para trás. Que às vezes você está com o ticket do upgrade aqui e você só não está embarcando no upgrade, porque você está preocupado com a mala que está ficando para trás do teu passado. E essa é uma decisão que você tem que tomar rápido. E isso é decisão. Você decide deixar para trás e você treina viver sem isso. Você treina todos os dias olhar para o novo e deixar o velho para trás. Isso é treino, é repetição todo dia. Vai ter dias que o teu passado vai querer vir te provocar a lembrar aquilo que você era, aquilo que você viveu, o trauma que você já teve, que já aconteceu. Você tem que estar com a tua mente treinada, porque quando esse passado bater na tua mente, o teu foco já tem que estar claro. Não, a minha nova estação é essa, a minha nova temporada é essa, meu novo comportamento é esse, meu novo posicionamento é esse. E isso colide de frente com o passado. E quanto o que você treinar mais aqui é o que vai vencer esse jogo. Então, dentro desse processo, você vai começar a trabalhar muito o treinamento do que você quer viver. E por que eu falo treinamento? Porque você vai fazer hoje, amanhã você vai repetir, depois de amanhã você vai repetir, depois você vai repetir, e vai repetir, até você colher os frutos de forma orgânica disso. Mas até chegar no orgânico, você vai ter que gerar muito esforço, muito empenho, muita determinação e muita concentração em cima disso tudo. Então, espero de fato que você faça esse exercício das coisas novas que você tem para viver, mas está preso no teu passado e como fazer esse comparativo para você avançar. E no episódio que vem nós vamos falar sobre como, na prática, você pode sustentar a sua disciplina. Não essa disciplina aí que está todo mundo falando de forma romântica. É a disciplina que vai fazer você viver o formato feito para vencer. Até o próximo episódio. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa as nossas notificações e te vejo no próximo.